Bom dia! Tô enviando aqui para algumas pessoas. Bom dia! Hoje a imagem ficou meio ruim aqui, não sei o que aconteceu. Tô meio embaçada. Vamos lá. Vou mexer na luzinha aqui pra ver se melhora. Esperar um pouquinho, eu já vou começar. Bom, eu vou começar aqui, depois se você chegou aí gravado, você assiste, compartilha, deixa seu comentário, tá bom? Para quem tá chegando aqui pela primeira vez, eu sou Eliette Silva e nós vamos fazer o quê? Aqui a gente tá lendo um livro essa semana, que para mim assim foi uma leitura bem agradável, esclarecedora também, eu acho bem importante, né, ressaltar. E esse livro, ele chama As 5 Linguagens do Amor, tá? De repente aí alguém te enviou esse link. Hoje a gente já tá aí no nosso... Na nossa... Hoje é o 5º dia já. É o quarto dia de leitura, porque a gente começou na terça-feira. E hoje é sexta-feira. Tá um frio aqui em São Paulo. Tá muito frio aqui. Bom dia. Então, hoje a gente já tá no nosso 5º capítulo, tá? Se você perdeu os capítulos anteriores, quiser assistir a live, tá gravada. Se não, você também pode adquirir o livro, né, gente? Vocês podem baixar, pode assistir audiobook, como eu falei, é uma forma que eu absorvo bem melhor a informação quando eu estou lendo e ouvindo ao mesmo tempo. Sem contar que, se você quiser saber também, lá no meu feed também tem a pirâmide do aprendizado, tá? Lá, se você quiser saber o quanto que você absorve de informação nos seus estudos, né? Então, tá lá também, se você quiser saber. É bem interessante. Quando você só lê, você tem só 10% de absorção do conteúdo, né? Então é muito interessante, é por isso eu gosto muito de ouvir e ler ao mesmo tempo, tá? Tô lendo enquanto eu estou ouvindo. E hoje em dia tá muito fácil, tem vários livros já em audiobook, tem também alguns aplicativos também que fazem a leitura, né? Fica uma coisa meio robô, mas tem a Rachel Cabral, que ela lê, ela tem um canal no YouTube, no Instagram, e ela lê vários livros, ela tem um canal de audiobooks. Assim, a leitura dela é muito simples, é muito gostosa, assim, eu ouço bastante, né? Já ouvi vários livros que ela narrou, que ela leu, então
Eu recomendo, tá? Não a conheço, mas assim, o que é bom a gente tem que compartilhar, não é verdade? Então fica aí a dica pra você, tá bom? E também vocês podem comprar o livro, né? Ajuda o autor também, que faz muito bem. Tá certo? Então hoje a gente tá no nosso quinto capítulo já. A proposta era ler mais ou menos uns 2 por dia, porém os capítulos são longos, né? Bem assim, detalhados. Então ontem nós lemos o quarto capítulo e anteontem nós lemos o primeiro, nós lemos o primeiro, o segundo, e no outro dia a gente leu só o terceiro, tá? Então, hoje a gente eu vou começar aqui. Para quem não assistiu, ontem nós falamos sobre a primeira linguagem do amor, que é o quê? São as palavras de afirmação, tá? Aquelas pessoas que precisam ouvir elogios, ouvir que fez alguma coisa que agradou, né? Seu marido, sua esposa, seu filho, tá? Como eu falei, o livro ele aborda muito assim a questão conjugal. Porém, a gente entende que pessoas são pessoas, né? Antes de eu ser esposa, eu sou filha, eu sou um ser, né, único. Então, antes de tudo isso, eu tenho as minhas necessidades também, né? Cada um tem as suas. Então, independente se você tá casado ou não, isso serve aqui para todo mundo, tá? Ele fala bastante aqui da criança também. Nos primeiros capítulos a gente viu a importância, né, de como a criança, de quando já desde o lar, que a criança já é formada, que as primeiras impressões dela, da linguagem do amor dela já é formada dentro do lar, tá? Aquilo que ela gosta, que ela acha, qual vai ser a linguagem dela? É a linguagem que ela ouviu dentro do lar dela, entendeu? E hoje, então, nós vamos aqui para a nossa segunda linguagem do amor, que é qualidade de tempo, tá? Até o final do livro, são 5 linguagens, aí a gente vai descobrir qual que é a nossa. E geralmente a gente tem mais de uma, são geralmente 2, tá bom? Eu vou começar lendo aqui e a gente vai parando para fazer algumas observações. Então, hoje, agora, nós vamos ler sobre a qualidade do tempo. Esse livro foi escrito pelo Gary Chapman, tá? Ele é um psiquiatra americano e ele fez aí algumas pesquisas. Ele durante muitos anos atendeu casais, mais de 20 anos, né? E aí ele identificou essas linguagens. E aí também ele explica um pouquinho por que as relações não dão certo, porque é aquilo que eu já falei, né? A gente tinha uma máxima que falava: faça para o outro aquilo que você gostaria que fizesse para você. Não é verdade. Faça para o outro aquilo que o outro gostaria que fosse feito para ele. Porque as pessoas são diferentes, têm necessidades diferentes. Então, o livro retrata muito bem isso. E logo ontem, no quarto capítulo, ele falou de um casal que ele deu uma orientação para o casal. E o que aconteceu? Ele orientou o casal a um elogiar o outro, verificar o que o outro faz de bom, né? Para elogiar, um elogio verdadeiro e sincero. Então, só que aconteceu, depois de 2 meses que ele voltou a ter contato com o casal, ele perguntou. O marido, sim, ele amou aquilo lá, para ele, foi bem produtivo, foi edificador, né, para ele. Porém, para a esposa ela gostou, porém, para ela não era só aquilo, não era suficiente para suprir o tanque de amor dela, né, como ele mesmo diz aqui no texto. O marido ficou super bem e ela não. Então, o que aconteceu? O doutor falou, não, eles não têm as mesmas necessidades. Para ele, sim, as palavras de afirmação era a linguagem de amor dele, a primária, né, que fala. E para ela já não era a linguagem do amor. Então, ela mesmo assim, mesmo ele fazendo o que o doutor tinha orientado, para ela ainda não era suficiente. Ela não estava se sentindo preenchida nesse quesito aí, né, do tanque de amor. Então, ele cita no finalzinho do capítulo de ontem, no capítulo 4, que a qualidade de tempo é a linguagem de amor da paciente dele, tá? Eu não lembro o nome dela aqui, eu acho que era bem no finalzinho, da Beth, tá? Então, nós vamos ler aqui e entender um pouquinho o que é essa qualidade do tempo. Vamos lá.
Era o meu primeiro dever perceber a primeira linguagem do amor de Beth. Logo no início, pelo que ela me disse naquela noite de primavera, quando eu os visitei em Little Rock. Aqui é o doutor falando, tá? Bill é um bom provedor, mas não gasta tempo algum comigo. Olha o que ela falou para ele, quando ele foi visitar eles. Do que me servem a casa, o carro novo, as demais coisas, se não os curtimos juntos? O que ela desejava? Ter um tempo de qualidade com seu marido. Ela queria que ele focalizasse nela a atenção, que lhe dedicasse mais tempo e pudessem realizar algumas atividades juntos. Quando digo qualidade de tempo, desejo afirmar que você deve dedicar a alguém sua inteira atenção, sem dividi-la. Não significa sentar no sofá e assistir televisão. Quando o tempo é gasto dessa forma, quem recebe atenção são as estações de TV, e não o cônjuge. O que pretendo afirmar é algo como sentar-se ao sofá com a televisão desligada, olhar um para o outro e conversar, no processo de dedicação mútua. É dar um passeio juntos, só os dois, é ambos saírem para comer fora, é um olhar nos olhos do outro e conversar. Você já percebeu que nos restaurantes é perfeitamente possível notar a diferença entre um casal de namorados e um casal de casados? Os namorados miram-se nos olhos e batem papo. Os casados sentam-se à mesa e olham ao redor do restaurante. Pode-se dizer que foram ali apenas para comer. Gente, isso é tão verdade. E eu já fiz essa observação. Em alguns lugares você olha assim, se você vê um casal muito assim, né, conversando e muito juntinho, você fala, aí eu já falo assim, isso é namoro novo, né? Mas é a verdade, não deveria ser, né? Mas é uma verdade, infelizmente. Quando me sento ao sofá com minha esposa e dedico-lhe 20 minutos da minha inteira atenção e ela faz o mesmo por mim. Concedemos um ao outro 20 minutos de nossa existência. Nunca mais teremos aquele tempo novamente. Entregamos ali parte das nossas vidas um ao outro. Esse é o poderoso comunicador do amor emocional. Um único remédio não pode curar todas as enfermidades existentes. Em meu aconselhamento para Bill e Beth, cometi um erro muito sério, pois afirmei que palavras de afirmação teriam o mesmo significado para os dois. Estava com isso que, se cada um deles desse ao outro uma afirmação verbal, o clima emocional mudaria e ambos sentiriam-se amados. Isso funcionou para Bill. Seus sentimentos em relação a Beth tornaram-se mais positivos. Ela passou a apreciar mais o trabalho duro que ele desempenhava. Porém, o mesmo não ocorreu com Beth, porque palavras de afirmação não era a sua primeira linguagem do amor, mas sim a qualidade de tempo. Peguei novamente o telefone, liguei para Bill e agradeci o esforço feito nos últimos 2 meses. Disse-lhe que ele fizera um bom trabalho ao dizer palavras de afirmação para Beth, e ela os ouvira. Ele me disse, mas Dr. Chapman, ela ainda continua triste. Acho que as coisas não melhoraram muito para ela. E eu lhe respondi, você tem razão, Bill, e acho que sei o porquê. O problema é que sugeri a linguagem do amor errada. Bill não tinha a menor noção do que eu estava falando. Expliquei-lhe então que os motivos que levam uma pessoa a experimentar o amor emocional por outra não são necessariamente os mesmos. Ele concordou comigo que a sua linguagem do amor era realmente palavras de afirmação. Contou-me então que desde menino isso era importante para ele e estava contente de ouvir Beth expressar apreciação pelas coisas que ele fazia. Expliquei então que a linguagem de Beth não era palavras de afirmação, mas sim qualidade de tempo. Passei-lhe então o conceito de dedicar atenção integral ao cônjuge, dizendo-lhe que não deveria ouvi-la enquanto lia jornal ou assistia TV, mas sim olhar nos olhos e dedicar-lhe toda a atenção. Fazer com o cônjuge algo que ele aprecia e ser realmente sincero nessa atividade.
Ele então me disse, algo como ir com ela a um concerto? As luzes começaram a brilhar em Little Rock. Dr. Chapman, ela sempre reclamou disso. Nós não temos atividades em comum. Realmente não gasto sequer 1 minuto com ela. Beth lembra-me o tempo todo que antes de nos casarmos costumávamos passear e tínhamos várias atividades juntos, mas agora vivo ocupado demais. Essa é realmente sua linguagem do amor, sem sombra de dúvidas. Mas, Dr. Chapman, o que eu posso fazer se meu trabalho realmente exige muito de mim? Olha aí que acontece muito, né, gente? Pedi-lhe, então, que me falasse sobre seu serviço. Por 10 minutos, ele me contou a história de como subira os degraus de sua firma, de quão arduamente trabalhava para isso e orgulhava-se de seus feitos. Falou-me também de seus planos para o futuro e que, pelos seus cálculos, dentro de 5 anos chegaria ao posto que sonhava. Perguntei-lhe então, você quer chegar lá sozinho? Ou deseja a companhia de Beth e de seus filhos? Quero que eles estejam comigo. É por isso que sofro tanto quando ela reclama do tempo que gasto no serviço. Realizo o que faço por nós. Quero que ela participe disso, mas Beth insiste em reagir negativamente. Você começa a entender o porquê dela ser tão negativa, Bill. A linguagem do amor de Beth é qualidade de tempo. Você lhe dedica tão pouco tempo que o tanque de amor dela está vazio. Ela não sente segurança em seu amor. Por isso, em sua mente, ela rejeita o que a afasta dela, ou seja, seu trabalho. Ela realmente não odeia sua profissão. Ela detesta o fato de sentir tão pouco amor de sua parte. Só há uma solução para isso. E o preço é alto. Você terá que arrumar um tempo para gastar com Beth. Você precisa amá-la na linguagem dela. Olha aqui, que bacana isso aqui, né, gente? É tão legal quando eu gostei muito desse livro, porque é tão legal quando a gente se entende, que a gente se conhece, como eu falei. É bom, de repente, aqui você tá ouvindo e você tá entendendo, de repente seu parceiro não tá ouvindo, ainda não sabe. Porém, você pode falar para ele ou para ela qual que é a sua linguagem, né? De repente mostrar, de repente sugerir a leitura também, porque isso que é legal. Quando a gente se conhece, os conflitos diminuem, facilitam as coisas. Olha aqui que é tão importante uma coisa simples. É simples, porém não é fácil, né? Como ele tá falando aqui. Ele vai ter que abrir tempo, ele vai ter que abrir mão do trabalho em alguns momentos. Vamos ver como é que ele vai se organizar no tempo dele. Mas ele vai ter que fazer alguma coisa para suprir a necessidade da esposa, que é a qualidade de tempo. Vamos lá, então. O senhor está certo, Dr. Chapman. Como devo começar? Você ainda tem o caderno onde anotou as características positivas de Beth, que lá no comecinho ele tinha falado para eles anotarem, né? As características um do outro. Tenho, está bem aqui. Ótimo, faça uma outra lista. O que, em sua opinião, Beth gostaria de realizar em sua companhia? Procure lembrar-se de coisas que ela já mencionou ao longo dos anos. E a lista de Bill começou assim. Pegar nosso carro novo e irmos para as montanhas passear uma semana, às vezes com as crianças ou somente nós dois. Encontrá-la para almoçar em um bom restaurante ou algumas vezes até no McDonald's. Contratar uma babá para cuidar das crianças e juntos jantarmos fora, só nós dois. Todas as vezes que eu chego em casa à noite, sentar e contar a ela sobre o meu dia e ouvir o que ela tem a dizer sobre o dela. Ela não gosta que eu veja TV ou leia quando conversamos. Gastar um tempo com os filhos e discutir a vida escolar deles. Gastar um tempo só brincando com as crianças. Fazer em um determinado sábado um piquenique com ela e as crianças e não reclamar das formigas e nem das moscas. Tirar férias com a família pelo menos uma vez por ano. Sair para conversarmos enquanto caminhamos, mas sem andar na frente dela. Nossa, que bacana. Ao terminar a lista, Bill disse: são essas as coisas das quais me recordo que ela fala ao longo de todos esses anos. Você já sabe o que eu vou sugerir, não é, Bill? Colocar essa lista em prática, não é? Respondeu ele.
É isso mesmo. Um tópico da lista por semana durante os próximos 2 meses. Gente, um por semana durante os 2 meses. Como você vai arrumar tempo? Dê um jeito. Você é um homem inteligente e não estaria onde está se não soubesse tomar decisões importantes. Você possui habilidades para planejar sua vida e incluir Beth em seus planos. Está certo, vou dar um jeito. Outra coisa, Bill, tal projeto não implica na diminuição de seus alvos. Significa que, quando você chegar ao topo, Beth e seus filhos estarão lá com você. O aspecto central da qualidade de tempo é estar próximo, não querer dizer simples proximidade. O estar junto tem a ver com o focalizar a atenção. Como ele disse, não é estar junto vendo o celular, não é estar junto distraído, é estar junto realmente ali dando atenção. Ele citou ali, gente, 20 minutos. Já pensou 20 minutos de conversa, atenção focada, né? Bem bacana. E isso é o que eu jamais desejo. Esteja eu no topo ou não, quero que ela seja feliz e pretendo desfrutar a vida ao lado das crianças. E os anos se passaram, Bill e Beth chegaram ao topo, apesar de um pequeno revés na vida, graças à linguagem do amor. O mais importante, porém, é que alcançaram a vitória juntos. Os filhos já deixaram o ninho e eles concordam que vivem os melhores anos de suas vidas. Bill tornou-se um sincero apreciador de concertos e Beth aumentou a lista de tópicos que aprecia no esposo. Ele não se cansa de ir ao teatro. Começou recentemente sua própria companhia e está novamente próximo ao topo. Seu trabalho já não é uma ameaça para Beth. Ela está animada e encoraja-o bastante. Ela sabe que está em primeiro lugar na vida do marido. Seu tanque de amor está cheio. E se começar a esvaziar, ela sabe que uma simples solicitação sua fará com que Bill conceda-lhe atenção irrestrita. Que legal aqui, né? Bom, deu certo, né? Então, cada um com a sua linguagem do amor. O Bill era afirmações, né, positivas, e ela era qualidade de tempo. Viu que é uma coisa simples, né? Um olhar simples para poder ali fazer com que desse certo, né? Um ato simples. Estar juntos. O aspecto central da qualidade de tempo é estar sempre juntos. Não quero dizer simples a proximidade. 2 pessoas sentadas em uma mesma sala estão próximas, mas não necessariamente juntas. O estar junto tem a ver com focalizar a atenção. Quando um pai está sentado ao chão e brinca de bola com seu filho de 2 anos, sua atenção está focalizada na criança e não na bola. Naquele momento, por mais breve que seja, enquanto durar, eles estão juntos. Se, no entanto, o pai fala ao telefone enquanto chuta a bola para o filho, sua atenção está dividida. Há maridos e esposas achando que gastam o tempo juntos, mas na realidade simplesmente vivem próximos. Estão na mesma casa, ao mesmo tempo, mas não estão juntos. Um marido que assiste a uma sessão de esportes na TV enquanto conversa com a esposa não lhe concede qualidade de tempo, pois ela não recebe sua total atenção. Dedicar qualidade de tempo não significa olhar nos olhos um do outro o tempo todo. Quer dizer, fazer coisas juntos e conceder atenção total a quem está conosco. A atividade com a qual nos envolvemos é secundária. É o que ele falou, né? Independente do lugar, igual ela citou lá em cima, a qualidade do tempo, mesmo que fosse ir ao McDonald's, fazer um piquenique, não interessa o que vai ser feito. Conversar, sentar para conversar no sofá com a TV desligada, né? Então, assim, são coisas realmente muito simples para fazer, né? É realmente o interesse de querer fazer para que dê certo. Dedicar qualidade de tempo não significa olhar nos olhos um do outro o tempo todo. Quer dizer fazer coisas juntos e conceder a atenção total a quem está conosco. A atividade com a qual nos envolvemos é secundária. A importância é emocional e refere-se à atenção total que concedemos e recebemos. A atividade em si é um veículo que proporciona o sentimento da interação. O que é importante no fato do pai chutar a bola para o filho de 2 anos não é a atividade em si, mas as emoções suscitadas entre os dois.
Da mesma forma, marido e esposa que jogam tênis juntos, a verdadeira qualidade de tempo focalizada, não o jogo em si, mas o fato de que fazem algo em companhia um do outro. O importante é o que ocorre em nível emocional. Investir o tempo juntos em uma atividade em comum significa que nos importamos um com o outro, apreciamos estar próximos e gostamos de fazer coisas em conjunto. Conversa de qualidade. Como as palavras de afirmação, a linguagem da qualidade de tempo também possui vários dialetos. Um dos mais utilizados é o da conversa de qualidade. Afirmo com isso a existência de um diálogo acolhedor, onde duas pessoas compartilham experiências, pensamentos, emoções e desejos, de forma amigável e em um contexto sem interrupções. A maioria das pessoas que reclamam que seus cônjuges não conversam raramente não toma parte em algum diálogo mais íntimo. Se afirmam isso é porque nada falam de forma literal. Querem dizer que se a primeira linguagem do amor do seu cônjuge for qualidade de tempo, esse tipo de diálogo é importantíssimo para a sua parte emocional, no que diz respeito a sentir-se amado. Conversa de qualidade é bem diferente da primeira linguagem do amor. Palavras de afirmação focalizam o que afirmamos, ao passo que conversa de qualidade focalizada o que ouvimos. Se externo meu amor por você através de qualidade de tempo e gastamos esse tempo juntos, significa que esse propósito estará em fazer você vir à tona. Ouvir atentamente o que pretende dizer. Farei perguntas não por obrigação, mas com o desejo genuíno de entender seus pensamentos, sentimentos e desejos. Conheci Patrick quando ele tinha 43 anos e estava casado há 17. Lembro-me bem dele porque suas primeiras palavras foram dramáticas. Ele se sentou na cadeira de couro do meu escritório e, após uma breve apresentação, inclinou-se para a frente e disse, tomando grande emoção: Dr. Chapman, tenho sido um idiota, um perfeito idiota. Perguntei-lhe: o que fez chegar a essa conclusão? Tenho 17 anos de casado e, de repente, minha mulher me deixou. Nossa, deixou, gente. Só agora pude perceber como sou idiota. Ao ouvir suas palavras, mantive minha pergunta inicial. De que forma você acha que tem sido um idiota? Deixe-me explicar. Minha esposa chegou em casa após um dia de trabalho e comentou-me que estava passando por algum problema em seu trabalho. Eu a ouvi e disse-lhe o que ela deveria fazer. Eu sempre lhe dei conselhos. Então, afirmei que ela mesma precisava confrontar aquela situação, pois os problemas não costumam sumir facilmente e ela deveria conversar com as pessoas envolvidas ou o seu supervisor de seu departamento. Seria necessário que ela enfrentasse aquela situação. No dia seguinte, porém, ela chegou do serviço e falou dos mesmos problemas. Eu então perguntei se ela fizera o que sugeria no dia anterior. Ela sacudiu a cabeça e disse que não. Repeti naquele momento o mesmo conselho. Disse-lhe que aquela era a forma correta de lidar com a situação. No dia seguinte, ela chegou em casa e apresentou novamente os mesmos problemas. Mais uma vez, eu lhe perguntei se fizeram o que eu propusera. Mais uma vez, ela sacudiu a cabeça e disse que não. Após umas 3 ou 4 noites, fiquei bravo e disse-lhe que não contasse mais comigo, enquanto não fizesse o que eu lhe recomendara. Ela não precisava viver sob aquela pressão, pois... Mais uma vez sacudiu a cabeça. Após umas 2 ou 3 vezes, mas muito bravo, disse-lhe que não contasse mais comigo, enquanto não fizer o que eu lhe recomendara. Ela não precisava viver sob aquela pressão, pois resolveria seu problema se simplesmente fizesse o que eu lhe falara. Na próxima vez em que ela veio me falar sobre aquele problema, eu disse: não quero mais ouvir sobre isso. Já lhe falei várias vezes o que fazer. Se você não quer ouvir meus conselhos, também não desejo mais ouvir falar sobre este assunto.
Muitos de nós somos treinados a analisar problemas a fim de dar-lhes soluções. Esquecemos que o casamento é um relacionamento e não um projeto a ser terminado ou um problema a ser resolvido. Ele prosseguiu o relato. Eu me retirei e dirigi-me ao meu trabalho. Como fui idiota. Agora percebo que quando ela me falava sobre suas lutas no trabalho, não desejava meus conselhos. Ela queria solidariedade, desejava que eu a ouvisse, desse-lhe atenção e dissesse-lhe que entenderia a dor, a pressão e a atenção dela pelas quais passara. Ela queria ouvir que eu a amava e estava ao seu lado. Ela não desejava conselhos, porém a minha compreensão. Mas eu jamais tentei entendê-la. Estava muito afastado dela ao conceder-lhe apenas conselhos. Que louco fui eu. E agora ela foi embora. Por que a gente não percebe essas coisas quando estamos passando por elas? Eu estava completamente cego para o que acontecia. Só agora percebo como falhei com ela. A esposa de Patrick suplicava por uma conversa de qualidade. Emocionalmente, ela esperava que ele lhe desse ouvidos ao ouvir sua dor e frustração. Patrick, porém, não focalizava sua atenção em ouvir, mas em falar. Ele escutava somente o suficiente para perceber o problema e formular uma saída. Ele não a ouvia o tempo necessário para compreender sua súplica por apoio e compreensão. Nós somos como Patrick, somos treinados para tomar conhecimento dos problemas e dar soluções. Esquecemos que o casamento é um relacionamento, não um projeto a ser terminado ou um problema a ser resolvido. Uma convivência a dois implica em simpatia, em ouvir com a intenção de entender o que o outro cônjuge pensa, sente e deseja. Devemos sempre estar dispostos a aconselhar, mas somente quando fomos solicitados e jamais de forma arrogante. A maioria de nós não sabe ouvir. Somos mais eficientes em pensar e falar. Aprender a ouvir pode ser tão difícil quanto estudar uma língua estrangeira. Nossa, gente. É verdade, né? Difícil a gente ficar ouvindo. Porém, se quisermos comunicar o amor, precisamos aprender. Isso é especialmente importante se a primeira linguagem do seu cônjuge for qualidade de tempo e se o dialeto dele for conversa de qualidade. Felizmente, há muitos livros e artigos escritos sobre a arte de ouvir. Não repetirei o que já foi escrito em vários outros trechos, mas gostaria de dar algumas dicas que podem ajudar bastante. Procure olhar nos olhos do seu cônjuge quando ele falar alguma coisa. Essa atitude ajuda sua mente a não divagar e comunica que ele realmente recebe sua total atenção. Não faça outra coisa enquanto ouve o seu cônjuge. Lembre-se, qualidade de tempo é dedicar-lhe ao que lhe fala sua total atenção. Se você, porventura, assistir TV, ler ou praticar qualquer outra atividade pela qual esteja muito envolvido e não puder desviar a atenção imediatamente, diga isso a seu cônjuge. Sei que você quer falar comigo agora. Eu estou interessado em ouvir-lhe. Só que gostaria de conceder-lhe mais atenção e no momento não é possível. Se você me conceder 10 minutos para eu terminar o que estou fazendo, sentaremos juntos e então ouvirei o que você tem a dizer. A maioria dos esposos ou esposas deverá atender a uma solicitação dessas. Escute o sentimento. Pergunte a você mesmo o tipo de emoção que seu cônjuge sente no momento. Quando achar que descobriu, confirme. Por exemplo, tenho a impressão que você está desapontado por eu ter esquecido de... Essa é uma oportunidade para você certificar-se de seus sentimentos. Também comunica que ouve com atenção o que lhe é dito. Observe a linguagem corporal, punhos cerrados, mãos trêmulas, lágrimas, senho franzido, a expressão dos olhos fornecem pistas do que seu cônjuge sente. Algumas vezes a linguagem verbal diz uma coisa, enquanto a corporal afirma outra. Solicite um esclarecimento a fim de poder confirmar seus reais sentimentos. Isso é legal aqui, porque se não só na relação a dois,
mas tem também aí um outro livro também que fala, né? O corpo fala. Então, muitas vezes a gente tá falando uma coisa, verbalizando, e o corpo tá falando outra totalmente diferente. E o que vale? Vale a do corpo, tá? Que é uma coisa inconsciente. O que o corpo tá falando vale muito mais do que as palavras. 5. Recuse interrupções. Pesquisas recentes indicam que, em média, as pessoas ouvem apenas 17 segundos antes de interromper para inserir na conversa as próprias ideias. 17 segundos. Se eu lhe dedicar minha total atenção enquanto você fala, evitarei defender-me, a fim de fazer-lhe acusações ou mesmo dogmaticamente evidenciar minha posição. Meu objeto é perceber seus sentimentos e pensamentos. O alvo não é autodefender-me ou permitir que você ganhe uma discussão. A intenção é compreendê-la. Aprendendo a falar. Uma conversa de qualidade requer não somente consideração ao ouvir, mas também disposição em expor-se. Quando uma esposa diz, gostaria tanto que meu marido conversasse comigo, nunca sei o que ele pensa ou sente. Ela chama por intimidade, quer sentir-se próxima de seu esposo. Mas, como sentir-se ao lado de alguém a quem não conhece? Para que ela se sinta amada, o marido precisa aprender a se expor. Se a primeira linguagem de amor dela for qualidade de tempo, o seu dialeto com conversa de qualidade, seu tanque emocional nunca estará completo, até que ele partilhe com ela seus pensamentos e sentimentos. Para muitos de nós, o ato de expor-se não é nada fácil. Muitos adultos foram criados em lares onde a expressão dos pensamentos e sentimentos não só jamais foi encorajada, como também era condenada. Pedir um brinquedo era recebido com um sermão sobre a situação econômica familiar. A criança sentia-se culpada por causa daquele desejo. Então, rapidamente, aprendia a não expressar mais seus desejos. Quando um filho ou filha expressava raiva, os pais repreendiam-no severamente com palavras condenatórias. O que acontecia então? A criança aprendia que expressar sentimentos de raiva também não era algo apropriado. Se um deles passasse a sentir-se culpado por expressar seu desapontamento pelo fato de não poder ir ao supermercado com o pai, aprendia a guardar seu desagrado para si. Nós, adultos, ao atingirmos a maturidade, aprendemos a negar nossos sentimentos. Deixamos de ter contato com o nosso ser emocional. Olha que legal esse trecho. Quando fala muito da criança, né? Como eu falei, a criança de hoje vai ser o adulto de amanhã. E a criança de ontem é o adulto hoje, que somos nós, né? Então, tudo isso é importante porque, como eu falei, é um livro que fala, né? Essa linguagem é definida lá na infância. Né? Então, tudo que a criança viveu, todas essas linguagens aqui, se era uma criança que queria muita atenção do pai, que não tinha. Então, tudo isso vai formando lá na infância, desde a infância, tá? A primeira linguagem. E aí, como ele tá falando aqui, tem a primeira linguagem, como dizer que é a base, que tem as ramificações, né? Que aqui no caso tá falando que é, por exemplo, aqui para conversar. Uma esposa pergunta ao seu marido: como você se sentiu com reação de Mark? E o marido respondeu: eu acho que ele está errado. Ele deveria ter feito assim, assim e assim. Note, porém, que ele não expressa seus sentimentos, simplesmente manifesta seus pensamentos. Talvez ele tenha motivos para sentir-se triste, com raiva, desapontado. No entanto, vive há tanto tempo no nível do raciocínio que nem ao menos reconhece a existência de seus sentimentos. O ato de aprender a linguagem da conversa de qualidade pode ser comparado ao aprendizado de uma linguagem estrangeira. O início sempre é uma aproximação de seus sentimentos, e o aluno pouco a pouco torna-se consciente de que é uma criatura emocional, apesar do fato de ter ignorado aquela faceta de sua vida. Se você precisa aprender a linguagem da conversa de qualidade, comece a perceber os sentimentos que lhe ocorrem quando está longe de casa. Compre um bloquinho de rascunhos e mantenha-o diariamente com você. 3 vezes durante o dia, faça a si mesmo as seguintes perguntas: que emoções senti nas últimas 3 horas?
O que senti a caminho do trabalho quando o motorista atrás de mim ficou o tempo todo colado no meu para-choque? Como eu me senti quando fui colocar combustível no carro e a bomba automática não funcionou e fez com que o tanque transbordasse, derramasse e molhasse de gasolina toda a parte de trás do carro? Ai, gente, sério que tem que responder isso? Ai... Como me senti quando, ao chegar ao escritório, soube que minha secretária fora requisitada para outro projeto da empresa e não estaria presente toda a manhã? Como me senti quando meu supervisor me comunicou que o projeto no qual eu trabalhava teria de ser concluído em 3 dias, quando pensei que teria mais de 2 semanas? E aí, gente, dão conta de responder isso aí? São situações, né, para a gente identificar as nossas emoções. Escreva seus sentimentos são diferentes. Escreva seus sentimentos no bloco de rascunho e ao lado coloque 1 ou 2 palavras para lembrá-lo do evento correspondente ao sentimento. Sua lista deve ficar mais ou menos assim. Situação: motorista colado atrás. Aí ao lado coloca assim: raiva, sentiu raiva. Posto de gasolina, desagrado. Sem a secretária, aí do lado vai colocar desapontamento. Projeto em 3 dias, frustração e ansiedade. Faça esse exercício 3 vezes ao dia e você descobrirá sua natureza emocional. Utilize seu bloquinho e comunique a seu cônjuge as emoções que experimentou, juntamente com as situações enfrentadas. Quanto mais você fizer isso, melhor será. Em algumas semanas, sentir-se-á mais confortável para expressar suas emoções. Finalmente, será também capaz de mais à vontade conversar sobre seus sentimentos em relação ao esposo ou esposa, os filhos e os eventos que ocorram em casa. Lembre-se que as emoções em si não são certas nem erradas. São simplesmente nossas reações psicológicas aos acontecimentos da vida. Constantemente tomamos nossas decisões baseadas em nossos pensamentos e emoções. Quando o motorista estava grudado em seu carro a caminho do trabalho e você ficou com raiva, será que alguns dos seguintes pensamentos passaram por sua cabeça? Gostaria que ele saísse da pista. Gostaria que ele me ultrapassasse. Se eu não corresse o risco de ser multado, gostaria de pisar fundo no acelerador e deixá-lo para trás, comendo poeira. Gostaria de dar-lhe uma boa freada, de forma que ele entrasse com tudo na traseira do meu carro e a seguradora tivesse que me dar um carro novo. Talvez eu deva sair para a direita e deixá-lo passar. Olha aqui que legal. Ele tá... Tudo que passa na nossa mente, né? Fazendo aí uma busca mesmo dos sentimentos. Você eventualmente tomou alguma dessas decisões, ou outro motorista reduziu a marcha, ou ultrapassou seu carro e você conseguiu chegar seguro ao trabalho. Cada evento de nossa vida gera emoções, pensamentos, desejos e também ações. A expressão desse processo chamamos de autorrevelação. Se você optar em aprender o dialeto da conversa de qualidade, esse é o caminho pelo qual deverá trilhar. Muito legal. Tipos de personalidade. Nem todos estamos desconectados de nossas emoções, mas quando o assunto vem à tona, todos somos afetados por nossas maneiras específicas de ser. Tenho observado 2 tipos básicos de personalidade. Ao primeiro chamarei de Mar Morto. Na pequena nação de Israel, o Mar da Galileia segue rumo ao sul através do Rio Jordão até o Mar Morto. Este não vai a lugar nenhum. Ele recebe, mas nada retribui. Esse tipo de personalidade adquire muitas experiências, emoções, diversos pensamentos ao longo do dia. Possui um amplo reservatório onde armazena informações e sente-se absolutamente feliz em não falar. Se você perguntar a personalidade do Mar Morto, o que há de errado? Por que você ainda não abriu a boca esta noite? A resposta muito provavelmente será: nada há errado. Por que você pensa assim? E aquela resposta será absolutamente honesta. Ele está feliz por nada falar. Gostaria de fazer uma longa viagem de norte a sul do país para não dizer uma única palavra e estar sinceramente feliz. Ela está falando aqui, gente que não gosta de falar, gente.
Em outro extremo, porém, encontra-se o riacho rápido. Esse tipo de personalidade pode ser descrita como aquela que, entre o que passa pelos olhos ou ouvidos, leva no máximo 60 segundos, até que saia pela boca. Sobre o que veem ou ouvem, falam rapidamente. De fato, se não houver ninguém em casa para que comentem a respeito, darão um jeito de falar com alguém. Sabe o que eu vi hoje? Sabe o que eu ouvi hoje? Ai, gente, é muito engraçado, né? Você já conseguiu identificar a sua aí? Qual que é a sua? É mais calado, né? É o Mar Morto ou é o riacho? E aqui em casa eu tenho duas pequenininhas, que uma é uma e outra é outra. É bom que você já vai conseguir identificar, né? Muito legal. Se não conseguem conversar ao telefone, falam consigo mesmo. Gente, tem necessidade de falar. Por que não possuem algum reservatório? É comum que o Mar Morto e o riacho rápido casem-se. Isso ocorre porque, quando estão em pleno namoro, as características opostas tornam-se muito atraentes para ambos. Isso é legal. Se você for o Mar Morto e sair com o riacho rápido, provavelmente terá uma noite maravilhosa. Não terá de se preocupar em iniciar uma conversa e nem mantê-la. Gente, esse trechinho aqui eu achei muito engraçado. Para falar a verdade, não deve nem pensar sobre isso. Tudo que fará será balançar a cabeça e fazer Essa expressão preencherá a noite toda. Você chegará em casa e pensará: que noite, que pessoa maravilhosa, só ficou ouvindo. Por outro lado, se for um riacho rápido e sair com o Mar Morto, também terá um encontro igualmente maravilhoso, porque este reservatório é o melhor ouvinte do mundo. Você deve falar durante umas 3 horas. O Mar Morto ouvirá atentamente e o riacho rápido, ao chegar em casa, seu comentário será: que pessoa maravilhosa. Haverá uma atração recíproca. Porém, 5 anos após o casamento, o riacho rápido acordará em uma bela manhã e dirá: estamos casados há 5 anos, mas eu não a conheço. Porque a outra pessoa não fala, o outro só fala. Olha que interessantíssimo isso aqui, gente. E você, o que você é? É o riacho rápido ou o Mar Morto? Coloca aqui pra mim. O Mar Morto, por outro lado, dirá: eu a conheço muito bem. Gostaria muito que ela interrompesse um pouco esse dilúvio de palavras e desse-me atenção. A boa notícia nisso tudo é que o Mar Morto provavelmente aprenderá a falar e o riacho rápido saberá ouvir. Somos influenciados, mas não dominados por nossas personalidades. Uma forma de se aprender novos padrões de comportamento é estabelecer diariamente um período no qual cada um falará sobre 3 situações que ocorreram durante o dia e os sentimentos que tiveram em relação a elas. Chamam esse método de dose mínima diária para um casamento saudável. Se você começar com esse período em algumas semanas ou meses, a conversa de qualidade fluirá mais livremente entre vocês. Olha aqui, gente, esse trechinho, capítulo 5, tá tendo várias dicas, né? Lá começou com fazer lá o que a esposa gosta, já que identificou que ela era a qualidade de tempo, né? Que era a expressão de amor, né? E aí, a linguagem de amor da esposa. Então, ele vai fazer, listou e colocou lá o que ele ia fazer. Então, ele deveria fazer o quê? 1 por semana. Uma daquelas atividades por semana. Aqui, depois ele falou o quê? Observe seus pensamentos, seus sentimentos. Aqui tá falando, assim, das personalidades, né? Da diferença das personalidades. E aqui tá falando, né? Então, assim, são várias dicas de como a gente pode tratar isso e nos conhecendo também e identificando isso dentro da gente, pra gente entender aí qual que é a nossa linguagem. Atividade de qualidade. Além da linguagem básica do amor, qualidade de tempo, que é dedicar total atenção a seu cônjuge. Há um outro dialeto que se chama atividade de qualidade. Em um recente seminário sobre casamento, pedi que os casais completassem a seguinte sentença: sinto-me mais
sinto mais amor pro meu cônjuge quando vejo as respostas dadas por um jovem marido casado há 8 anos. Sinto-me mais amado por minha esposa quando exercemos atividades em conjunto, ou seja, coisas que eu gosto de fazer e ela também aprecia. Dessa forma, conversamos mais. É como se estivéssemos namorando outra vez. Essa é uma linguagem típica de pessoas cuja primeira linguagem do amor é qualidade de tempo. A ênfase é dada no estarmos juntos, em realizarem ao lado um do outro as mesmas atividades, e em dedicarem atenção total às suas necessidades. Entenda-se por atividade de qualidade qualquer coisa na qual um ou os dois se interessem. A ênfase não está no que se faz, mas no porquê decidiu realizá-lo. O objetivo é terem uma experiência juntos e terminá-la de forma a afirmarem: ele ou ela se interessa por mim. Ele quis fazer comigo algo que eu apreciava e realizou-o com uma atitude muito positiva. Isso é amor. E para algumas pessoas é a forma em que ele fala mais alto. Tracy cresceu em meio a concertos. Em toda a sua infância, a casa sempre estava repleta de música clássica. Pelo menos uma vez ao ano, ela acompanhava seus pais a um festival. Larry, por outro lado, gostava de música country. Ele nunca fora a um concerto e seu rádio estava sempre ligado em estações de música popular. Ele chamava a preferência de sua esposa de sinfonia de elevador. Se ele não tivesse se casado com Tracy, teria atravessado sua vida sem jamais assistir a um concerto. Antes do casamento, enquanto atravessava a fase da paixão obcecada, ele chegou até a assistir a alguns espetáculos musicais. Porém, mesmo apaixonado, ele perguntou se ela chamava aquilo de música. Olha os sinais aí, como foi dito, né? Já tem sinais lá no namoro. Na verdade, já dá pra... A paixão, como a gente falou lá logo no começo, né? Que ele citou muito bem lá a questão da paixão, cega, né? A paixão cega. Após o casamento, decidiu que nunca mais sairia de casa para ouvir um concerto. No entanto, quando anos mais tarde descobriu que qualidade de tempo era a primeira linguagem de amor de Tracy, e ela apreciava de forma especial o dialeto das atividades de qualidade, quis acompanhá-la e o fez entusiasmado. Seu propósito era claro. Ele não ia para assistir ao concerto, mas para demonstrar amor a Tracy e falar alto em sua linguagem. Com o passar do tempo, chegou a apreciar os concertos e ocasionalmente deleitava-se com um ou dois movimentos. Talvez ele nunca se torne um amante de música erudita, mas provavelmente diplomou-se em demonstrar amor à sua esposa. Ai, que lindo, né, gente? Fazer pelo outro, né? Porque o outro gosta. E aí, quando a gente não sabe o que o outro gosta, fica difícil. E quando a gente não sabe o que a gente mesmo gosta, também fica mais difícil ainda. Por isso que é legal a gente saber também o que a gente gosta. E expressar isso, né? E falar pro outro, como eu falei. Se a gente tá lendo, tá tendo a oportunidade de ter contato com essa informação, a gente vai descobrir qual que é a nossa linguagem. Tudo bem que meu esposo ou esposa não esteja vendo isso, assistindo ou vendo comigo, né? Eu entendo disso. Porém, eu posso chegar e falar, né? Você pode falar e depois sugerir também que leia, participe. Entre as atividades de qualidade, citamos plantar um jardim, descobrir e ir a liquidações, colecionar antiguidades, ouvir música, fazer piqueniques, caminhar, lavar o carro juntos durante o verão, etc. Essas atividades limitam-se apenas pelo interesse e o desejo de tentar ou não novas experiências. Os ingredientes especiais para uma atividade de qualidade são desejo de fazê-las proveniente de um dos dois, o outro está disposto a executá-la, ambos estarem conscientes porque devem realizá-la, expressar amor de forma a permanecerem juntos. Bom dia.
Um dos pontos positivos das atividades de qualidade é que elas possibilitam o armazenamento de um banco de memórias, a qual podemos nos reportar pelos anos futuros. Feliz é o casal que se lembra de uma caminhada feita de manhã ao longo da praia, de uma árvore plantada no jardim, do tempo em que colocaram iscas para acabar com as formigas do pomar, do projeto de pintura dos quadros, da noite em que foram juntos ter aulas de patins e um deles caiu e quebrou a perna, dos passeios pelo parque, dos concertos, dos recitais. E como esquecer do tempo gasto apreciando uma cascata após a longa caminhada de bicicleta até encontrá-la? Podem até sentir os respingos que caíram em seus rostos. Essas são memórias de amor, especialmente para aquelas pessoas cuja primeira linguagem de amor for qualidade de tempo. Parece romântico aqui falando, né? Tem um romantismo aqui, mas é uma verdade, né? O simples fato casais, vocês aí que são casados, como é que vocês andam na rua? Vocês andam de mão dadas? Responda aí pra mim. E por que quando a gente namora a gente anda, né? De mãozinha dada? Pois que casa não anda mais. Muitos não andam, né? Não generalizando, porque muitos já entenderam a linguagem do amor. Talvez para umas pessoas essa demonstração seja importante, né? Pode fazer parte. E aí, ou então o marido anda na frente, ou a esposa anda na frente, não anda mais ali juntinho. Responde aí pra mim, gente. E como achar tempo para tais atividades, especialmente se ambos trabalham fora? Achamos a ocasião da mesma forma que a encontramos para almoçar e jantar. Por quê? Porque não são tão especiais para nosso casamento como as refeições ou são para a nossa saúde. Isso é difícil? É preciso planejamento? Sim. Implica em que tenhamos de abrir mão de algumas atividades particulares, talvez. Será que compensa? Sem sombra de dúvida. O que eu posso aprender com isso? O prazer de viver com um cônjuge que é amado e saber disso, pois compreender que esposo aprendeu a falar sua primeira linguagem de forma fluente. Gostaria de dar uma palavra de agradecimento a Bill e Betty, de Little Rock, que me ensinaram o valor da primeira linguagem do amor, palavras de afirmação, e também a segunda, qualidade de tempo. Agora, vamos até Chicago para encontrarmos a terceira linguagem do amor. Olha, gente, que legal. Então, como a gente já chegou ao final aqui do 5º capítulo, e então, o que ele falou, né? A primeira linguagem do amor aqui, então, são palavras de afirmações. São pessoas que precisam serem reconhecidas por aquilo que fazem, que gostam de receber elogios. E a segunda é qualidade de tempo, né? Pessoas que gostam ali de estar... Gente, qualidade de tempo, atenção focada, né? Focalizada na outra pessoa, mesmo que for por poucos minutos, né? Então, amanhã a gente vai para o nosso 6º capítulo e a nossa terceira linguagem do amor, que é o quê? Receber presentes. E aí? Você acha que a sua linguagem do amor é receber presentes? Ou foi alguma dessas duas aqui para trás? Qualidade de tempo, palavra de afirmação. Eu já falei uma minha aqui, né? Mas tudo bem. Não, primeiro eu falei que eu não era, né? A primeira não é para mim, não. Legal, depois até o final da leitura, eu queria que vocês comentassem aqui. Mesmo você que está assistindo aí gravado depois, deixasse no comentário aí se você já identificou a sua linguagem, tá? Que é bem bacana. E tá dando certinho aqui, a gente tá lendo um capítulo por dia. Achei que dá para ler 2, mas são bem longos, né? Também é um conteúdo bem bacana, de reflexão mesmo. E, como eu falei, deixou aqui várias coisas pra gente fazer, né? Várias atividades. Que a ideia é o quê? Realmente não é só a gente fazer a leitura do livro. A gente tá fazendo a discussão e também colocarmos em prática aquilo que está sendo proposto aqui, tá? Se alguma dessas linguagens não é nem a sua e nem do seu cônjuge, vamos ver mais pra frente se será, tá bom? Alguma dessas, tá bom? Então, espero que vocês tenham uma ótima sexta-feira.
Obrigada por vocês que ficaram até aqui, que entraram aí depois. Vai ficar gravada. Compartilhem com outras pessoas. Quanto mais pessoas souber a sua linguagem do amor, né, a gente consegue ter relações mais saudáveis e duradouras. Não só entre cônjuges, como entre filhos, pais, mães, né? E pessoas em comum, né? Amigos também. É legal isso, né? Imagina você saber que seu amigo gosta de palavra de afirmação, e quando ele faz alguma coisa, aí você faz um elogio sincero, né? Quanto que pra ele não vai ser, ele não vai estar se agradando com isso. Isso que é bacana, tá bom? Deixa claro aí. Compartilhem, porque eu tenho certeza que esse livro pode ajudar muitas pessoas também. Mesmo que não esteja aqui com a gente, de repente haja o interesse de adquirir o livro, ouvir o audiobook, tá bom? Essa é a ideia aqui do livro. Vamos praticar, vamos fazer a nossa listinha lá. Bom dia pra vocês. Ótima sexta-feira. Tchau. Dá tchau. Tchau.